Oi, criancinha. Que bom que você tá aqui. Olha só, hoje a gente vai conversar sobre de onde nasce essa loucura, de onde saem as doenças, por que que as doenças variam, como que a gente se livra das doenças. Então é muito importante que você fique nesse vídeo até o final. Bem provavelmente que ele vai ficar grande, porque eu vou passar a palavra da salvação dessa loucura. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo se você gostar e se você achar que seja útil, e eu acredito que é útil. E você compartilhe esse vídeo, e você dê um like se você gostou, e eu acredito que você vai gostar. Oi, criança. Hoje a gente vai falar sobre um assunto super delicado e super útil nesse tempo que a gente está vivendo. Então, para entender melhor esse vídeo, é melhor que, se você não assistiu, assista o último passado, que é a lei da criação, para você entender sobre a essência de todas as coisas, a essência, e a separação da essência por meio da substância, que vai se separando e vai criando formas diferentes. Como eu venho sempre por meio dos outros vídeos falando, se você aceita uma ideia como premissa, todas as ideias vão partir dali. Então, se tratando de doença, ou você pode aceitar a imperfeição, que é a doença, ou a perfeição. Você não pode reconciliar as duas ideias na mente. Então, você tem que fazer o seguinte: você tem que escolher uma ideia como premissa. Ou a mágica, que é essa atuação que existe na matéria, que é apenas ilusória, ou a perfeição da essência, que é criada, é una, é única, é íntegra, é inquebrável e é insubstituível. Só que a partir do momento em que você acredita em uma coisa que não é, essa coisa ela vai se tornar real nesse espaço de tempo, que é a matéria, e daí então tudo que você vai criar dali é a irrealidade, porque a premissa do sistema de pensamento que você escolheu seguir, dali vão brotar todas as ideias que seguem essa premissa, como se fosse uma escala que fosse dando luz a ela própria. Uma luz que está quebrada em escalas, porque a essência ela é íntegra, tá? Para a gente compreender isso aqui melhor, a gente tem que entender que essa essência ela é perfeita. Isso é só uma questão de crença se tratando do espaço-tempo, porque a partir de quando a nossa mente, o nosso pensamento imaginou cair na matéria, isso é o significado da queda de Lúcifer, a queda da estrela da manhã, esse é o significado do anjo caído, ou seja, a mente que acreditou cair no espaço-tempo da matéria. A partir de quando ela concebeu essa ideia, todas as ideias que vai partir daí são ilusórias. A partir do momento em que a mente cai nessa ideia de ilusão, ela se vê em uma situação impossível. Ou seja, ela é perfeita, ela vai se ver em uma situação de imperfeição. Ela é saúde plena e ela vai ver em uma situação de fragilidade. Esse é o retrato que o diabo, que é o ego, faz do corpo humano. O corpo humano, como ele foi projetado pelo ego, ele projetou uma coisa que retratasse ele mesmo. Então teria que ser uma ideia de fragilidade, porque essa crença, que é o diabo, ela tem que estar em oposição à perfeição, que é Deus. Então, essa imagem falsa que nós chamamos de deuses falsos, que é essa imagem do corpo humano frágil, capaz de adoecer e morrer, é esse Deus falso que ultrapassou a perfeição. Eu poderia ficar falando aqui sobre remédios, sobre coisas que agiriam na matéria, mas se eu ficasse falando sobre isso aqui,
seria uma hipocrisia, porque eu falaria de coisas que a mente ficasse presa mais ainda na matéria. Então seria como cavar um buraco dentro da terra, sabe? Enfiar a cabeça e ficar naquela maneira. E cada vez que eu for procurando um erro dentro do erro, enfiar minha cabeça mais na ignorância. É por isso que diz o Evangelho que o mundo jaz sobre o maligno. O mundo dorme sobre a ilusão do ego. O ego é essa parte da mente que acredita estar presa em todas as ilusões da matéria. E a partir do sistema do pensamento do ego, todas as imagens estranhas serão feitas. E essas são as imagens estranhas de que está falando na Bíblia. Essas imagens estranhas são todas as caricaturas em que o ego montou para sobressaltar a verdade. Essas são as imagens estranhas que o ego fez, o ego projetou no espaço-tempo para poder acreditar que essa feitura é o Filho de Deus. Essa feitura é o Filho do homem. Só que o Espírito de Deus está no Filho do homem. O Espírito de Deus permeia tudo. E a partir do momento em que a mente se encontra com ela mesma, com a verdade dela mesma, ou seja, a mente se torna um Cristo, ela sabe que todas essas ilusões da matéria são mentiras. Então, de que adiantaria eu te falar de uma ilusão de remédio que remediaria uma ilusão de loucura? Então, de que adiantaria se eu falasse para você agora de uma ilusão que remediaria outra ilusão? Você só iria trocar uma ilusão por outra ilusão. Então, aqui no mundo do tempo, nesse planeta Terra, onde as mentes acreditam estarem separadas, o que é uma ilusão? Todas as coisas que te mantêm dentro da ilusão, ao invés de curar essa ilusão, vai te colocar, vai te pregar mais ainda dentro dessa ilusão. Então a cura seria a cura verdadeira, não o remédio. Porque o remédio, ele só vai tirar aquela imagem temporariamente. Então a ilusão ela vai retornar, porque a raiz do problema não foi arrancado. Todo problema é um problema na mente, e a mente reflete para o corpo e o corpo fica doente. Então, você veja bem, se você remediar uma situação, você vai ter que, em outra hora, em outro momento, você vai encontrar outro remédio. Porque a ilusão, ela muda. Como ela está no tempo, o tempo, ele vai, é como se fosse um botão que você fosse mudando de estação. E aí, a cada imagem que vai voltando no dia, a cada hora, a cada segundo, é a repetição daquele mesmo problema. Só que como o tempo, ele está em movimento e ele se baseia na memória, a memória que é o que você guarda do que aconteceu do tempo anterior, só que o tempo está em movimento e tem a causa e a consequência, esse momento vai aparentar diferente e vai vir como o efeito da causa, tá? Então, se a gente se enraizar na causa primordial, que é a essência de quem nós somos, que é esse ser que está baseado em Cristo, se nós nos basearmos nisso, é como se arrancasse o mal pela raiz. Quer dizer, nós arrancamos o mal pela raiz, porque o problema está nessa premissa, nessa crença em de que somos imperfeitos. Essa é somente uma crença do ego. Então não adianta eu vir aqui falar para você de uma coisa que vai te manter aqui. Eu poderia ficar falando, aleluia, ajoelha, faz isso, faz aquilo, porque não vai adiantar. Nós vamos ter que arrancar o mal pela raiz. E é aí que a gente entra na palavra de Deus. E é também super importante a gente entender que é o seguinte:
Cristo não foi apenas Jesus Cristo. Jesus Cristo foi quem viveu o Cristo perfeito. Cristo perfeito é o ser, a personalidade do Filho de Deus, a personalidade da essência de Deus que foi criada como Ele mesmo, o pensamento de Deus, o Logos, a palavra. Esse é o Cristo. Esse Cristo é nossa verdadeira personalidade. É uma personalidade que não está presa nos movimentos das características de um ego que foi montado no tempo. Esse Cristo, ele é um ser imutável. E a partir do momento em que nós entendemos isso, nós entendemos que o Cristo é o nosso verdadeiro ser, fica mais fácil para a mente entender que tudo que sai dessa personalidade, tudo que não combina com essa personalidade, não é real. Porque, veja bem, se a verdade, para ser verdadeira, ela tem que ser imutável, então algo que muda, algo que oscila, não é real. Porque não tem uma base sólida, não é consistente o suficiente. Agora, se o que é real não pode mudar, o que é real tem que ser imutável, o tempo não é real. Se como o Filho de Deus, ele é eterno, ele está no reino de Deus, ele já está à direita do Pai Todo-Poderoso, tudo que não é isso é uma mentira. E é por isso que o mundo jaz no maligno, porque a mente, ela projetou um mundo totalmente irreal. E todas essas personalidades que nos afastam de Cristo, todas essas características que nos afastam dessa personalidade crística, vai fazer com que o corpo reflita toda essa falta. E aí é onde nasce a doença. A mente, ela não pode pecar. Só que como ela acredita em uma coisa que ela não pode, ela acredita violar as leis que são invioláveis, ela causa uma situação totalmente ilusória. Então, o mundo do espaço-tempo, aqui na Terra, nós estamos em um estado de alucinação total. O Evangelho todo está falando disso. O Gita está falando isso. A Voz do Silêncio está falando isso. Todos os livros estão falando, tudo, está em todos os lugares. Está chamando a mente para retornar. Só que existe um tipo de prazer por trás das imagens. Por exemplo, quando a mente ela se projeta e ela automaticamente, a partir do momento que ela projeta, ela tem a projeção do espaço-tempo, ela começa a se perceber em um espaço, ela faz isso na justificativa de atacar. Porque ela esquece, automaticamente ela quer esquecer, porque é um desejo de ser quem não se é e de se conhecer em uma imagem estranha. E aí ela ataca qualquer criatura. E a partir do ataque, vai pegando aqui, vai prestando atenção aqui que você vai entender onde que nasce a doença. A partir do ataque nela mesma, quando ela ataca qualquer pessoa, quando ela julga, quando ela condena qualquer pessoa, um pensamento mal que você tem é um ataque à sua própria mente. A mente, guiada pelo ego, vai guardando essa informação, porque tudo que sai dela é ela mesma, tá? E no mundo espiritual é assim, só que a matéria, ela vai projetando tudo que está no mundo espiritual. E aí, como ela atacou ela mesma e a mente é abstrata, ela precisa de um bode expiatório, que é o corpo, para sofrer todo o engano que está dentro dela, dentro da própria mente. Aí a mente fica doente, só que como ela é abstrata e ela quer culpar, ela manda essa informação para o corpo e o corpo fica doente. É por isso que quando Jesus ele ia curar, ele falava sobre 3 coisas. Sobre ouvir a palavra de Deus, ou seja, você ter um entendimento e compreensão da verdade, de quem você é, conhecer a si mesmo,
Então você tem que ouvir, aprender e reaprender quem você é. A segunda coisa, ele falava dos pecados, entendeu? Então ele falava, vá e não peques mais, os seus pecados estão perdoados. Porque a mente que ela guardou toda essa informação de ataque contra o próximo e contra ela mesma, só que ela não sabe, porque ela tá cega, ela não sabe que quando ela tá atacando alguém, ela está atacando ela mesma. E ela não sabe que isso vai refletir no corpo. E a terceira coisa que ele falava era a fé. Porque como que você vai acreditar em uma coisa que você não vê? Porque você está vendo um corpo doente na sua frente. Como que você não vai acreditar? Só através da fé de quem você é. E aí, através da fé de quem você é, você não se baseia no que você está vendo, mas você se baseia na verdade de quem você é. E aí você vai curando todo o espaço por dentro e por fora. Você vai retirando a doença da mente e vai saindo de todos os seus olhos. Porque a doença é uma doença mental, guiada pelo ego. E aí, se você prestar atenção no Evangelho, se você ler com os olhos do Espírito, não com os olhos da carne, porque o ego, ele traduz as coisas de acordo com o que ele é. Todas as pessoas, na verdade, elas traduzem todas as informações de acordo com o que ela pensa dela mesma. Então, a gente tem que ter fé. Nós temos que basear na verdade. Por isso que temos que entender e compreender a palavra de Deus. E não tentar ler com os olhos do ego, com os olhos de punição. Porque, olha bem, a mente ela é tão astuta, a mente guiada pelo ego, que ela sente uma espécie de prazer quando ela ataca alguém, quando ela julga alguém, porque ela se sente superior. E essa superioridade faz parte da autoridade que dividiu a mente, entende? Então, sempre quando a gente julga alguém inferior, quando a gente julga qualquer pessoa que seja, um bandido que fez um assalto, qualquer coisa que aconteceu que está a parte dos seus olhos físicos, que ali você acredita que não é você, é só uma projeção do ego, só que aí você caiu nesse jogo mental e você julga, a mente se prende. E a mente ela só vai ser livre da doença e livre da prisão que ela mesma causou quando ela libertar o próximo. Porque o próximo é ela mesma. A mente se prendeu. Sabendo disso, você vai saber que o Salvador, o seu Salvador, que vai te tirar da loucura, é o próximo. Porque você só vai sair da loucura quando você perdoar e amar o próximo, como a você mesmo, porque o próximo é você projetado no espaço e no tempo. Agora presta atenção. Agora sim, eu acho que quando nós falamos que cremos em Deus e nós não seguimos o que Deus diz, eu acho que somos hipócritas. Nós queremos a cura e nós não ouvimos o que tem que ser feito para a cura. Eu acredito que é hipocrisia. Então vamos prestar atenção no que diz a palavra. Está alguém entre vós doente? Chamem os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Tiago, capítulo 5, versículo 4 e 5. Agora você vê aqui, tem muita confusão nessa. Para a gente entender esse texto, para a gente entender essa passagem, a gente tem que tirar a confusão, a gente tem que tirar primeiro a interpretação do ego, porque olha como é que o ego é astuto. Ele pega a palavra de Deus e ele prende a pessoa dentro da própria palavra de Deus. Porque o ego, o diabo, é essa mente que você dá legalidade para fazer as coisas.
em seu nome. Mas o seu nome é o nome de Deus. Então tudo que não é o nome de Deus é mentira. Então a gente vai prestar atenção aqui. Se alguém de vós estiver doente, chame os presbíteros da igreja. Aí você já começa que o ego já criou uma igreja como sendo uma estrutura física no espaço e no tempo. Não. Igreja é a união de um irmão com o outro. A partir de quando a crença no pecado, ou seja, a acusação de um irmão contra o outro, ou de uma mente dividida contra outra mente dividida, entrou e causou esse espaçamento entre um irmão e outro, onde eles começam a vê-los mesmo como estranhos. Quando essa crença entra na mente, ela não é igreja. Então a igreja é quando as mentes elas se perdoam e elas se encontram e elas se reconhecem na unidade, na comunhão de um só. Só que quando as mentes ela não têm essa união, existe essa quebra, existe o ataque de um irmão contra o outro, na condenação, na acusação e tudo mais, ela perde o conhecimento de quem ela fica presa, ela fica possuída por ela mesma e ela vai adoecer. Então, quando os irmãos da igreja, os presbíteros, eles oram, significa que o Filho de Deus se encontra com outro. Porque não existe hierarquia na igreja de Deus. Porque a igreja de Deus é justamente a ausência da divisão. Então, quando uma mente ela se reconhece unida com a outra, através do perdão, ela automaticamente entra na fé, ela abandona e limpa os pecados, porque os pecados, eles só podem ser perdoados porque eles não são pecados de fato. Porque o pecado, se o pecado existisse, Deus não existia. Porque o pecado é a ideia do erro que não pode ser mudado. Por isso que existe a condenação. A partir do momento que a gente condena uma pessoa, a gente está admitindo que aquilo não pode ser desfeito e a gente dá realidade àquilo. E a única coisa que tem realidade é Deus. É a mente de Deus unida com a do seu Filho. Então, a partir dessa crença de ser o que não é, vai nascendo todo tipo de loucura no espaço-tempo. A mente vai ficando totalmente perturbada. E ela chega a um ponto que ela não entende mais nada, nem a palavra de Deus, que está tudo tão claro, ela não entende mais. Então, a mente, ela só vai ser imune de qualquer doença. Ela vai estar livre de qualquer doença se ela retirar o pecado. Só que como o pecado, ele não pode ser real, então ele não pode ser condenado. Porque se ele for condenado, nós estamos admitindo que ele é real. E aí a gente coloca mais uma vez um Deus estranho à frente da verdade de quem nós somos. Então, a partir do momento em que nós perdoamos os nossos pecados no próximo, a mente se torna invulnerável. A mente se torna imune. E se a mente ela se torna inocente e imune, ela não pode projetar doença no corpo. Porque a doença no corpo é uma punição da própria mente. E se a mente ela não ataca o próximo, ela não se ataca de volta. Porque o ego ele é cego. Ele não vê quem ele está atacando. Só que a partir do momento que você tem esse conhecimento aqui, você não vai querer mais atacar ninguém. Porque se você atacar o próximo, sua mente vai te atacar de volta. Porque o próximo é você. É só uma crença. O tempo, as pessoas em corpos físicos só são crença da mente guiada pelo ego. E o ego ele prende a mente na própria crença. O ego em si é uma ilusão. Só que é uma ilusão que brota ilusões. O ego é o diabo, é o pai da mentira. Só que a mentira, ela só concebe mentiras. Aí o que acontece? A pessoa ela esquece quem ela é, o ser que ela é. Ela esquece que ela é Cristo.
E a partir do momento desse esquecimento, vem o retrato do ego, o retrato que o ego faz dela, de fragilidade, de vulnerabilidade, de pobreza. E aí a mente acredita que ela é capaz de sofrer. Ela só é capaz de sofrer se ela for capaz de condenar. Só que quando ela sabe que ela é o filho de Deus, ela não condena, porque ela conhece a integridade. E ela sabe que proteger essa integridade é tudo de mais importante e tudo de mais valioso que tem. Aí você entende o que aconteceu com Estevão. Por que Estevão não se defendeu? Porque ele conhecia a verdade. Quando a mente, arrepiei, ó. Quando a mente entrega o espírito, o domínio da sua carne, o domínio da sua mente nas mãos de Deus, o ego não pode prevalecer contra ela. E você lembra que ali na morte de Estevão foi o que ele fez? O que ele fez quando ele estava morrendo apedrejado? Pai, em suas mãos entrego o meu espírito. O que Jesus fez na hora que ele estava sendo crucificado? Pai, em suas mãos entrego o espírito. O ego não pode prevalecer contra essa declaração. Não me deixe entrar no erro do pecado. Porque a partir do momento que você usa a sabedoria, que eu expliquei no outro vídeo, e você vai desviando do mal, o pecado não tem domínio sobre você. E se o pecado não tem domínio sobre você, se você não condena ninguém, se você não crucifica ninguém, a sua mente, ela fica totalmente livre. E você sabe o que acontece quando sua mente fica totalmente livre? Ela se une com Cristo. Porque ela é Cristo. E aí você acorda. E aí você não morre. O que você deixa aqui na Terra é o corpo, só que o corpo não é real. Imagina você abandonar seu corpo, o seu corpo morrer, e você continuar desperto. E você estar com Deus. Não você como essa personalidade que você se conhece, mas esse você, esse ser crístico que você é. Porque olha como o ego é danado, é a palavra. Ele no tempo, ele criou uma personalidade e ele fez você acreditar em todos os atributos que o tempo montou sobre você. Ele só não te deixou saber que você é imortal. E aí entra o Deus da doença, a substituição do amor. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Salmo, capítulo 107, versículo 20. Gente, quando nós desacreditamos quem somos, a destruição é certa. Então, João Batista, Jesus Cristo, Daniel, Moisés, todos os apóstolos, todo mundo veio aqui e falou a mesma coisa do que eu estou falando aqui. E a mente se recusa a aceitar. A mente se recusa porque esse é o jogo do ego. Ele quer ficar preso aqui. Ele quer te fazer acreditar que você é capaz de adoecer, envelhecer e morrer e que você é isso. Você é esse pedacinho de tempo que passou aqui pelo tempo e não tem esperança para você. É isso que ele quer te fazer acreditar. Então é assim. Se nós acreditarmos que uma picadinha de abelha, sabe do que eu tô falando, né? Vai curar a loucura, vai curar a maldade, a raiz do mal, que é muito maior do que esse bichinho que tá em mutação por aí, esse bichinho ilusório que tá em mutação por aí. Se ela não curar esse buraco de onde saem todas as mutações, vai voltar de uma forma pior. Porque ilusão é assim. Ilusão
é uma coisa que está presa à percepção no tempo. E o tempo ele vai mudando, porque ele vai se adaptando às crenças. Então, esse mundo que nós estamos vivendo aqui é só apenas a projeção do passado. Porque a culpa, ela se mantém assim. O tempo, ele se sustenta aqui. Se a gente retira essa crença da culpa, se a gente tira a culpa do próximo que está dentro da mente, sendo que o tempo é só um reflexo do estado mental, o tempo some. A mente está na eternidade. A mente está na eternidade. O espírito, ele está livre. Só essa consciência de loucura que está presa aqui. Então, não vai adiantar um remédio, não vai adiantar uma picadinha de abelha, porque o buraco é mais embaixo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7,14. Prestou atenção nisso aqui, gente? É uma conversão mental. É uma conversão do seu estado de espírito. Entende? O espírito, ele é sempre livre. Só que o ego, ele capturou a mente através de uma crença na fragilidade, uma crença na culpa, uma crença na vulnerabilidade. É muito simples de entender isso. Sabe, eu não tenho religião. Eu não tenho religião, não. Isso aqui você não vai aprender em igreja, essas igrejas em templos, porque a mente, ela não quer entender isso. Ela se recusa a entender isso, porque se ela entender isso, o mundo acaba. O mundo acabar não é o seu telhado cair na sua cabeça, é você acordar, que você está na eternidade. E aí você senta e fica só assistindo o que o tempo pregou, e aí você vai lançando luz, vai lançando luz, amor, e as imagens vão mudando. E aí você aprende a mudar de canal. Sabe como é que é fácil e gostoso? Você aprende a mudar de canal. A sua realidade aparente, você vai, ó, montando através da alegria. Porque a alegria e a função do Criador, a função da mente é da alegria. E se a função dela é da alegria e ela já está perdida no mundo do maligno, ela só vai ter alegria se ela retirar todas as crenças que o maligno colocou. Então ela vai se perdoar o tempo todo e ela vai mudando de canal. Ó, pá, vinha a imagem, pá, mudou. Vem a imagem, e aí como nós estamos presos nesse tempo e nesses passos que está sobre a lei do tempo, que é de causa e efeito, existe uma lei superior. E a lei superior, ela sempre aniquila a inferior. Então, a partir do momento em que a mente ela entra na lei do Criador, a lei do tempo é automaticamente suspeita. Por isso que o fim da lei é Cristo. Agora você entende? Porque a partir do momento em que a mente acorda para quem ela não está sobre nenhuma lei mais. Porque ela é tudo. Ela se torna uma com Deus. E aí, quando ela vai tirando toda a crença na loucura, ela tem saúde, ela tem paz, ela tem prosperidade. Ela tem tudo. Porque Deus, ele não nega nada para seu filho. O filho, ele escolhe negar o que ele é. E a partir do momento que ele escolhe negar o que ele é, ele perde o conhecimento e ele se vê como um mendigo miserável. Eu não estou falando só de dinheiro. Porque uma pessoa rica e que não tem alegria, ela é pobre. A pessoa ela pode ter todo o dinheiro do mundo. Se ela não tiver Deus, se ela não tiver paz,
se ela não tiver esperança, ela é miserável. E eu vou te contar agora os rituais do Deus da doença, para você entender como é que o ego vai trabalhar na sua mente e você retirar isso. Vamos arrancar esse mal pela raiz. Vamos arrancar esse mal pela raiz. Olha, o ritual do Deus da doença. A alegria não é permitida nunca, só a depressão. Porque a depressão significa que você negou a Deus, sendo que Deus é alegria. Então, se a pessoa aceita a depressão para ela mesma, ela está negando a Deus. Então, olha, o primeiro ritual é aceitar a depressão. Só que aí você já sabe que a função da mente é dar alegria e amor. Então, se a qualquer situação você perdoar, você está automaticamente entrando na lei da criação. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, a partir da fé de quem você é, você vence o mundo, porque o mundo é a ideia de depressão, é a ideia de falta, é a ideia de pobreza e vulnerabilidade. A cada situação que essa projeção da mente louca, do ego, jogar na sua frente, você joga luz. Aí você é a luz do mundo, porque você vai clareando as trevas e automaticamente a sua mente vai despertando para quem você é. E aí você sabe que negar a Deus é aceitar tudo que não é de Deus, porque tudo é uma questão de escolha aqui no espaço e no tempo. No espaço e tempo é tudo decisão, você vai apenas decidir, o controle na mão. A decisão está aqui, é o controle da televisão, é a decisão. As imagens vão passando, os dias, as horas, todas as situações, todos os pensamentos que vêm na sua mente, que for contra alguém, ou algum pensamento que não condiz com sua personalidade em Deus, algum pensamento de doença, de vulnerabilidade, de pobreza, você muda canal. Perdoa-se, perdoa. A gente aprendeu que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é perdoado. Agora eu quero que você entenda isso aqui. O Espírito Santo é a parte onde tem o domínio de Deus. É a parte onde está desperta e sabe que o tempo não existe. Mas como a mente já caiu no esquecimento de quem ela é, a mente ela já caiu no esquecimento, nós vamos ter que negar tudo o que não somos. Então, toda vez que nós zombamos de Deus, é como se nós tivéssemos dado o nosso poder para o diabo, que é para o ego. Nós não somos capazes disso, mas nós somos capazes de prender a nossa mente através da crença aqui. E aí, toda vez que a gente percebe qualquer pessoa como doente, é blasfêmia. É uma questão de percepção, gente. É só percepção. E é aí que Jesus curava. Jesus, ele olhava para ele mesmo, para quem ele era, para a essência de Cristo. E ele curava a projeção dele do outro lado. É tudo uma questão de percepção. É assim que o milagre acontece. A pessoa, ela se reconhece. E é assim que aconteceu, que acontece no Ho'oponopono. A pessoa, ela ora para a ilusão que está dentro dela mesma e ela cura o espaço que está ao redor. Porque o espaço que está ao redor é só a loucura. É o que ela projeta dela mesma. Então a pessoa que ela tem um conhecimento de quem ela é na luz, ela não vai projetar o engano. Ela vai curar. Em todos os momentos, em todos os dias que ela tiver, ela vai curar, ela não vai condenar, ela não vai julgar. É por isso que Jesus não julgava. Ele só tinha misericórdia. Ele tinha misericórdia não era porque ele era sonso, é porque ele tinha esse conhecimento. O conhecimento de ser, da glória de Deus. Ele sabia que tudo que ele tinha projetado, tudo que ele estava vendo no espaço-tempo, era a glória de Deus, é o próprio ser. Eram os próprios filhos de Deus que precisariam de cura. E assim é no nosso mundo. O mundo só precisa de cura. O mundo não precisa de picada de abelha.
O mundo não precisa de pílula. O mundo só precisa se perdoar para ser perdoado. O mundo é uma tradução. É o tempo que sobrepôs a eternidade. É um tempo, é uma projeção do ego, onde o ego, essa loucura da mente separada, ela veio para te mostrar que você é incapaz. Mas isso é uma mentira, isso é blasfêmia. Então toda vez que você aceita que alguém é capaz de adoecer ou que está doente, você tem que curar isso no nível certo. Você tem que imaginar, isso está na crença da fragilidade de um filho de Deus, mas o filho de Deus é tudo menos frágil. Você retira essa crença de dentro da sua mente e seu espaço é curado. Você tira essa crença de dentro da mente e seu espaço é curado. Todas as formas de crença onde mostra que Deus e o Filho dele não são iguais, onde a substância, que é o Filho, e a essência, que é o Pai, que são substância e essência, não são a mesma coisa, onde a vontade é diferente do pensamento de Deus, são diferentes, tudo que sobrepõe essa unidade é blasfêmia. É simples assim. Tudo que não condiz com Deus, com a santidade, com a pureza, com a alegria, com a saúde, tudo que não combina com isso é mentira e é blasfêmia. E aí a mente fica se prendendo em uma crença. E a mente é tão potente que ela vê um mundo totalmente real, né, que foi criado pela mente na frente dela, e ela fica presa aqui, ó, por anos, por séculos. Sai de um corpo, volta. Sai, volta, morre. A mente morre porque ela acredita que ela é capaz de morrer. Mas se a mente é imortal, se ela acordar no reino de Deus, se ela acordar para essa verdade de quem ela não morre mais. Ela deixa um corpo aí porque ela sabe que o corpo não é real. Ela continua desperta. Só que a mente tem que acreditar para a verdade de quem ela é. Ela tem que saber isso aqui. Eu espero de coração que você tenha entendido essa mensagem. E eu peço que você se inscreva no canal, se não for inscrito, que juntos venceremos essa batalha. Em nome de Jesus.